Olá, pessoal, boa tarde. Então, iniciaremos agora a correção da atividade de revisão de geometria, tá? Então, a questão 1 diz o seguinte: determine a medida de cada ângulo nos triângulos a seguir. Então, começando pelo primeiro triângulo. Então, nesse primeiro triângulo, eu tenho que descobrir a medida apenas desse ângulo, que esses dois ângulos já têm a medida. Como é que eu descubro a medida? Então, é o que falta para 180 graus. Eu sei que eu vou chamar esse aqui de triângulo A. Então, 70 graus, que é essa medida, mais 80 graus, que é essa medida, mais o ângulo X, tudo isso tem que dar 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. E fazendo a soma, eu tenho 70 mais 80, 150 graus, mais o X, igual a 180 graus. Agora, passando do 150 para próximo do 180. Então, repete o X, 180 repete, e mais 150 graus fica menos 150 graus. Se mudou de membro, muda o sinal. 180 graus menos 150 graus, 30 graus, tá? Aqui eu posso fazer o cálculo mentalmente. Então, posso fazer 80 menos 70, mais 70, 150. Falta quanto para 180? 30 graus, tá? O mesmo cálculo que foi feito aqui com a equação. Vamos agora para o triângulo 2. Nesse segundo triângulo, eu vou chamar esse triângulo de B, eu não coloquei a letrinha, mas triângulo B. Eu tenho o primeiro ângulo 2x mais 20 graus, mais o segundo ângulo 4x mais 40 graus, mais o terceiro ângulo, 6x mais 60 graus. Tudo isso tem que dar 180. Primeiro, a gente vai somar todos os x. Então, eu tenho aqui 2x mais 4x dá 6, 6x. 6x com 6x, 12x. E somando os ângulos, os números, ó, 20 mais 40 dá 60, 60 mais 60, 120. Mais 120 graus, igual a 180 graus. Então, passando essa medida para o outro membro. Repete o 12x, igual a 180 graus. E mais 120 vem para cá, menos 120. 12x é igual a 180 graus menos 120 graus, 60 graus. X é igual a 60 graus. Dividido por 12. O 12 que estava multiplicando vem para cá dividindo. 60 dividido por 12, 5 graus. Então, o x vale 5 graus. Acabou a questão? Não, aqui pediu a medida de cada ângulo, então eu tenho que calcular. Então, vamos calcular a medida do primeiro ângulo. Esse primeiro ângulo, o x, a gente sabe que mede 5, que acabamos de calcular. Então, aqui eu vou calcular da seguinte forma, ó. Primeiro ângulo, 2x mais 20 é igual a 2 vezes o x eu troco por 5 e somo com 20. 2 vezes 5 é 10 e 10 mais 20, 30 graus. Agora, vamos ao segundo ângulo, 4x mais 40. X eu troco por 5. 4 vezes 5 mais 40. 4 vezes 5 é 20. 20 mais 40 graus igual a 60 graus. E a última medida, 6x mais 60. X eu troco por 5. 6 vezes 5 mais 60. 6 vezes 5 é 30 graus. Mais 60 graus, igual a 90 graus. Então, aqui 30, 60 e 90. Então, esse ângulo a gente viu que mede 30. Esse primeiro aqui também mede 30. O segundo mede 60 graus. E o último mede 90 graus. A medida dos três ângulos. Vamos para o próximo triângulo. Nesse próximo triângulo, eu tenho aí apenas todos os ângulos indicados por x.
mas eu procedo da mesma forma. Eu vou chamar esse triângulo de C. Então, aqui eu vou juntar 2x mais 3x mais 4x. A medida dos três ângulos, tudo isso mede 180 graus. Somando 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. 9x é 180 graus. X é igual a 180 graus dividido por 9. O 9 que estava multiplicando vem para cá dividindo. 180 dividido por 9, 20. 20 graus. 20 é o valor do x. Mas aqui, ó, a questão pede para saber a medida de cada ângulo. Então, esse primeiro ângulo mede 2x. O segundo ângulo, 3x. E o quarto, aliás, primeiro, segundo e o terceiro ângulo, 4x. Então, aqui é 2 vezes o valor de x, 2 vezes 20. Aqui é 3 vezes o valor de x, 3 vezes 20. E aqui 4 vezes 20, cada um dos ângulos. 2 vezes 20 dá 40 graus. 3 vezes 20 dá 60 graus. 4 vezes 20 dá 80 graus. Somando tudo, 180 graus. Então, esse ângulo mede 40 graus. Esse mede 60 graus. E esse mede 80 graus. Então, essa é a questão 1, tá certo? Vocês podem ir dando pausa, verificando os cálculos para corrigir de acordo com o que vocês fizeram. Vamos à questão 2. É muito comum questões de geometria onde se pede conceitos, tá? Principalmente em questões de relacionar, de verdadeiro ou falso. E a gente precisa entender o que significa cada uma dessas palavras, tá? Que elas estão relacionadas. Incentro, baricentro, ortocentro, circuncentro, medianas, bissetrizes, mediatrizes e alturas. Então, a gente vai começar por incentro. Então, vamos ao primeiro conceito. O incentro é o ponto de intersecção das três bissetrizes de um triângulo. Vamos ao baricentro. Ponto de intersecção das três medianas de um triângulo. Vamos agora ao ortocentro. Ponto de encontro das três retas suportes das alturas de um triângulo, ou ainda ponto de intersecção das retas suportes das alturas de um triângulo, tá? Esse é o ortocentro. Vamos a circuncentro. Ponto de intersecção das três mediatrizes de um triângulo. Então, nesses 4 primeiros itens, a gente observou as palavras bissetrizes, medianas, alturas e mediatrizes, tá? São essas palavras que a gente vai agora conceituar. Então, através da bissetriz se acha o incentro, através da mediana se acha o baricentro, através das alturas o ortocentro e através das mediatrizes o circuncentro. Vamos à mediana. São segmentos que têm uma extremidade em um dos vértices do triângulo e outra no ponto médio do lado oposto ao vértice. Bissetrizes. São segmentos que dividem o ângulo interno ao meio, ou seja, em duas partes iguais, e têm uma extremidade em um dos vértices e outra no lado oposto ao vértice. Mediatrizes de um triângulo. São retas perpendiculares aos lados que passam pelo ponto médio do lado correspondente. Então, eu estou alternando as cores, como aqui ficou muito juntinho, para não confundir uma resposta de um com do outro. Agora, a gente vai para a última, letra H, que correspondem às alturas de um triângulo. São segmentos que têm uma extremidade em um vértice e a outra extremidade na reta suporte do lado oposto ao vértice, formando um ângulo de 90 graus com esse lado. Tá? Então, com isso, a gente finaliza a questão 2. Questão 3. Questão 3. Relacione cada imagem ao ponto notável do triângulo correspondente. Então, a gente vai identificar nessas imagens o que é ortocentro, incentro, baricentro e circuncentro. Então, vamos pensar. Ortocentro
Ortocentro é o ponto de encontro das retas suportes com as alturas de um triângulo. Qual desses aqui está mostrando a altura do triângulo? Ó, altura, aqui, ó. Altura. Então, aqui, letra D é o primeiro parêntese. Incentro é o ponto de intersecção das três bissetrizes. Então, bissetriz, eu tenho aqui, ó, reta, que divide o ângulo ao meio. Veja que esse lado aqui, esse lado do ângulo é igual a esse. Então, aqui eu tenho bissetriz, então, em centro, letra B, que é a letra B. Baricentro é o ponto de intersecção das três medianas. Então, aqui está a mediana. Então, vértice ligado para o ponto médio. Tá? A metade, então, esse lado dividido ao meio forma o ponto médio. E o vértice ligado ao ponto médio, chamado de mediana. Então, aqui, mediana com baricentro. Baricentro, letra A. Circuncentro, ponto de intersecção das três mediatrizes. Mediatriz está aqui, então aqui é a letra C. Então, o resultado ficou D, B, A, C. Tá? Então, memorizem bem essas imagens, que a gente vai precisar disso na atividade avaliativa. Vamos passar para a questão 4. Então, analisando as imagens, aqui na quarta questão, a gente observa aqui que são triângulos, que possuem esse ângulo igual, e esse também e esse ângulo igual. Então, ângulo congruente e ângulo congruente. Quanto aos lados, são medidas diferentes. Aqui é 4 e 8, e esses outros também são medidas diferentes. Analisando aqui, eu tenho, ó, os triângulos são semelhantes, pois possuem o mesmo formato. Essa é a única maneira de descobrir se as duas figuras são semelhantes. Então, isso é incorreto. A gente não pode dizer que dois triângulos são semelhantes apenas pela forma. Letra B. Os triângulos não são semelhantes, pois não existe caso de semelhança quando se conhece apenas um lado e um ângulo de dois triângulos. Então, isso é incorreto. Na verdade, esses triângulos eles são semelhantes. Letra C. Os triângulos não são semelhantes. Então, incorreto, porque o caso ângulo, lado, ângulo é um caso, não é caso de congruência, é um caso de semelhança. Letra D. Os triângulos são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Então, incorreta. Esses triângulos eles não são congruentes. Letra E. Os triângulos são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo. Essa é a correta. Então, marca um X na letra E. Questão 5. Um triângulo ABC possui lados CB igual a 10 centímetros. Então, aqui, CB, 10 centímetros. AB também 10 centímetros. Que na verdade é AC e não AB. Mas como tem a imagem, tá? Não dá para errar. AC igual a 10 centímetros. E aqui continua. Além disso, foi desenhado um segmento de reta partindo do vértice C até a base AB. Partindo do vértice C ao meio e dividindo o ângulo interno em dois de 30 graus. 30 e 30, ou seja, esse ângulo mede 60 graus. Calcule o valor dos ângulos AB internos ao triângulo e localizados nos vértices A e B, respectivamente. Então, aqui é um caso simples e a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se eu tirar 180, tirar 60 graus, falta 120 graus. 120 somado com 60 dá 180. Esses 120 graus para dividir para esses dois ângulos. Por que eles são a mesma medida? Porque isso se trata de um triângulo isósceles. E a gente viu nas propriedades dos triângulos que em um triângulo isósceles, ou seja, que tem dois lados iguais como esse, os ângulos da base são congruentes. Então, aqui, se falta 120 graus,
120 graus, dividido para 2 ângulos, 60 graus cada um. Então, aqui eu tenho 60 graus, 60 graus. Sexta questão. O triângulo ABC abaixo é isósceles com base CB. Então, CB. Isósceles tem dois lados iguais. Calcule o valor do x. Se ele é isósceles, os ângulos da base têm a mesma medida. Então, aqui, 40 graus também, porque esse lado é congruente a esse, e esse de medida diferente é a base. Então, aqui, se eu tenho 40 mais 40, eu tenho 80 graus. Falta quanto para 180? 180 graus menos 80, 100 graus. Então, o ângulo X mede 100 graus. 40, 40 e 100. 180 graus no total. Vamos à questão 7. Vamos analisar essas questões. Então, dessas afirmações, qual a única que não é verdadeira? Todo triângulo isósceles é equilátero. Então, isósceles é que tem dois lados iguais. Se ele só tem dois lados iguais, ele não pode ser equilátero, que tem que ter três lados iguais. Então, essa questão é falsa. Vamos ver as outras para poder confirmar se realmente é isso que nós devemos marcar. Existem triângulos que são retângulos e isósceles ao mesmo tempo. Então, existe sim triângulos que têm um ângulo reto e que tem duas medidas iguais e uma diferente. Então, essa questão é verdadeira. Os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. A gente viu isso nessa questão, ó. Os ângulos da base de um triângulo isósceles, eles são iguais, verdadeiro. Todo triângulo equilátero também é isósceles. Se o triângulo equilátero ele tem que ter três lados iguais, ele também é isósceles, porque isósceles só pede dois lados iguais. Então, isso aqui também é verdadeiro. Mediana e bissetriz relativas à base, a base são o mesmo segmento em um triângulo isósceles. A gente viu que isso também é verdadeiro. Então, essa questão é a falsa, marca um X na letra A. E com isso a gente finaliza a correção dessa atividade de revisão. Então, a verificação de aprendizagem, ela está bem simples, está baseada nessa atividade aqui de revisão. Então, eu preferi fazer a correção assim gravada, porque a gente teve problemas na última aula com relação à internet, né? Ficou caindo um pouco. Mas, vendo assim o vídeo, dá para você ver e rever e tirar dúvida em relação a essas questões, tá? Eu espero que todos tenham compreendido e a gente se encontra na próxima aula.